Logo no início dessa semana, Donald Trump anunciou mais uma tarifa de importação, desta vez sobre aço e alumínio em 25%. E essa medida impactará fortemente a economia brasileira e a relação de comércio entre Brasil e Estados Unidos. Trump também anunciou que irá tarifar reciprocamente países que sobretaxam os americanos, como é o caso do Brasil. Mas antes de entendermos essas medidas e o impacto delas na economia brasileira, vamos voltar alguns dias atrás para tentar entender quais as reais intenções de Trump ao aplicar essas tarifas. Alguns dias atrás, Trump anunciou tarifas sobre Canadá e México em 25% e poucos dias depois suspendeu essas tarifas junto com os governos canadense e mexicano após os governos anunciarem que irão combater com mais ímpeto o tráfico de drogas e a imigração ilegal. Ficou subentendido que Trump pode ter utilizado das tarifas apenas para ganhar uma negociação e conquistar um objetivo que era combater essas ilegalidades. Podemos pensar também que Trump está utilizando dessa tarifa do aço para diminuir, por exemplo, a tarifa de importação que o Brasil tem de 11,2%, enquanto os americanos têm apenas 1,5%, já que ele falou que iria ser com base na reciprocidade. Então pode estar sendo utilizado como moeda de troca, ou mesmo tendo algum outro objetivo de negociação. Mas, por outro lado, já é conhecido que o plano de Trump é reindustrializar os Estados Unidos, retomar o posto de maior nação industrial do mundo, que hoje é da China, reduzir o déficit público e comercial. Por sinal, você tem um déficit comercial de mais de 1 trilhão, ali a relação de exportação menos importação. Há uma tendência de novas tarifas e uma continuação do protecionismo. Tendo isso em vista, as tarifas sobre o mercado de aço impactarão tanto a economia brasileira como a economia americana. Primeiramente porque o Brasil teve 4 bilhões de exportações em dólares para os Estados Unidos apenas em 2024, sendo o segundo maior exportador do produto para os Estados Unidos. Então há uma grande relevância para o Brasil a exportação de aço com os Estados Unidos. E apesar do Brasil não ter o mesmo peso que os Estados Unidos têm sobre a gente na balança comercial, o Brasil, no ranking de importações para os Estados Unidos, está em 9º lugar, o que é uma posição bem relevante. E quando você olha ainda os dados de aço, ferro e alumínio, o Brasil tem o aço como o segundo produto mais exportado para os Estados Unidos. Tem ali o alumínio também com quase 2% e mais um pouco de aço e derivados de ferro com 4%, ou seja, este mercado é relevante no comércio Brasil e Estados Unidos e é relevante também para os Estados Unidos. A partir do momento que coloca-se uma tarifa, abre a oportunidade do Brasil negociar com outros países, por exemplo, o México e Canadá, que também estão sendo tarifados pelos Estados Unidos, e deixar os Estados Unidos aí com uma lacuna. Porque na minha visão, de fato, o que está acontecendo é isso. Os Estados Unidos estão empurrando o Brasil mais para próximo da China. Então, abrindo uma oportunidade para o Brasil aumentar os negócios, principalmente com a China, no comércio de aço e alumínio, do que com eles mesmos. O que, do ponto de vista financeiro de negócios, pode se tornar vantajoso sim, dada essa tarifa de importação agora. E os Estados Unidos são grandes demandantes de aço no mundo. Então, a partir do momento que há uma tarifa de 25% e os Estados Unidos não irão mais importar de outros países, irão começar a produzir internamente, os preços tendem a cair, visto que o segundo grande demandante do mundo não irá mais consumir aço de outros países. Se nenhum outro país tomar essa lacuna, os preços tendem a cair, fazendo com que não fique mais vantajosa a produção de aço por alguns países e ocorram demissões, desemprego e queda nas exportações, problemas também na taxa de câmbio e entrada de dólares em alguns países como o Brasil. Então, para os Estados Unidos, temos como principal consequência a inflação justamente no preço de produtos que derivam do aço, já que mesmo com 25% de tarifas a curto prazo, terão de ser importados esses produtos, até a indústria nacional conseguir dar conta aí dessa demanda. Então os Estados Unidos terão aí um aumento no preço que só deve prejudicar
o consumidor final. Pelo lado da economia brasileira, podemos ter aí um desemprego vindo no futuro e uma dificuldade com exportações, já que o grande demandante, Estados Unidos, irá diminuir as importações com o Brasil, dadas as tarifas, não terá mais muita vantagem para o Brasil exportar para os Estados Unidos, abrindo oportunidades para negociar com outros países, só que aí bate num problema também de demanda mundial por aço. A China, que seria uma possibilidade, já é o grande produtor e não demanda muito aço. Então teria que achar mercados alternativos, caso não, os preços cairiam, você teria várias empresas fechando e muito desemprego, além da queda nas exportações. Após essa nova tarifa e ante outras tarifas que já foram cogitadas, também tem se falado muito na possibilidade de retaliação dos outros países e virar aí uma guerra comercial, tanto entre Estados Unidos e China, como entre Estados Unidos com o resto do mundo. E uma retaliação de outros países começar a virar tarifa para todo lado pode reestruturar a cadeia produtiva e de comércio internacional. Os países podem começar a buscar novos destinos e em cenário de várias retaliações e início de uma guerra comercial, podemos ter aí o Brasil em um cenário mundial totalmente diferente de hoje, com uma nova reestruturação produtiva, comercial, visto que os países buscarão novos mercados, novos parceiros, já iniciando aí nessa medida do aço, onde o Brasil teria de encontrar outros destinos e em outros produtos a mesma coisa teria de ser feita. Então teremos aí um possível leque de oportunidades e desafios pelo caminho. Primeiro que há oportunidades, tendo em vista que da outra vez que os Estados Unidos já taxaram no primeiro governo Trump, o Brasil, por exemplo, aumentou o comércio com a China de soja, produtos agropecuários, mas dessa vez a margem é bem menor. Então há menos espaço para crescimento, já que o Brasil já tem adentrado muitos mercados, aí, principalmente com a China. Então o Brasil teria que ver mercados alternativos para tentar contornar essas tarifas americanas e guerras comerciais. Mas como o país é uma potência aí agropecuária, é uma possibilidade sim ainda de ampliação, só que com uma margem bem menor. Ou o Brasil pode utilizar dessas próprias tarifas americanas para tentar negociar, né? Também utilizar de tarifas, tem sido falado aí sobre tarifas de big techs americanas, utilizar como negociações também para fortalecer aí a negociação com os Estados Unidos, já que eles terão aí uma lacuna também devido às tarifas sobre os outros países. Por outro lado, vemos muitas dificuldades, tendo em vista que um cenário de guerra comercial proporcionará possivelmente recessão econômica mundial. Todos os países tendem a ter aí problemas de crescimento, visto que quanto mais aumenta as tarifas, menores vão ser os retornos à produção e às negociações de exportação e importação. Logo teremos aí uma queda no PIB de vários países e no PIB global consequentemente. Além de que, por outro lado, o aumento de tarifa significa também o aumento da inflação, que é o encarecimento dos produtos para os consumidores. E o aumento da inflação significa aumento da taxa de juros. Então poderemos ter aí uma inflação global, uma recessão econômica e, pelo lado da economia norte-americana, que temos que ficar muito de olho, podemos ter também essa inflação pressionando, dada a política protecionista e de tarifas de Trump, que podem vir a pressionar a inflação, consequentemente exigir taxas de juros mais altas, e como os juros americanos já têm sido altos historicamente e tem feito com que os juros brasileiros precisem também ser altos para atrair capital estrangeiro, essa é uma forma direta que os Estados Unidos podem acabar afetando a economia brasileira neste ano através dessas novas políticas protecionistas, visto que pode ter inflação com essas medidas, consequentemente os juros serão aumentados e o Brasil terá também que ter taxas de juros altas para evitar a fuga de capital e o aumento do dólar. Logo vamos acompanhar as próximas medidas aí, tanto de Trump como dos outros países, se haverá retaliação. Portanto, nesse cenário aí de guerra comercial, podemos ter aí as variáveis macroeconômicas com muita instabilidade, como o câmbio, o dólar, que pode ficar aí descontrolado, a própria inflação incerta, desemprego, crescimento econômico,
todos podem ser afetados por essas tarifas, pela guerra comercial e pelas consequências que terão e por esse novo cenário econômico aí e de relações internacionais. Então o cenário macroeconômico é complicado, a gente tem uma China com problemas populacionais para estimular a economia com crescimento, uma economia que não tem mais a mesma capacidade de absorver esse mercado inteiro, como foi ali nos anos 2000, um mercado importador que consiga suprir, por exemplo, a ausência dos Estados Unidos. Enquanto a gente tem uns Estados Unidos que podem ter inflação esse ano, que estão com muita instabilidade, inflação ainda um pouco acima da média, taxa de juros elevada, podendo afetar totalmente o resultado da economia brasileira nesse ano, pressionar a inflação. Temos que ficar em alerta, porque cada dia sai uma notícia nova do Trump e a única coisa que a gente consegue ter certeza da gestão dele é que ele vai causar incerteza no mercado, é instabilidade, e que a gente vai ficar sempre exposto a uma grande bagunça e reviravolta a qualquer momento.